Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos continuar nesse vídeo nosso assunto sobre comunicação não violenta, que é uma técnica pacífica e amorosa de conectar as pessoas de uma forma de se conseguir solução em conflitos, que todo mundo seja atendido. Então, no último vídeo, a gente falou sobre a importância de, quando colocar a expressão da nossa necessidade, não dizer que o outro está errado, porque isso bloqueia imediatamente a comunicação. Então, cada vez que a gente faz uma insinuação, ou desmerece, ou provoca alguém, a gente se afasta dessa pessoa. E isso é uma coisa muito triste de ver, porque tem gente que considera uma brincadeira. Mas não é brincadeira e não tem graça, sabe? Fecha portas. Isso mina qualquer chance de conexão com o outro. Porque aquela outra pessoa que foi a vítima da brincadeira, ela ri, sabe? Mas ela ri, é uma coisa sem graça, é para ela não se sentir mais constrangida ainda. E a gente para e pensa, por que você faz uma brincadeira para alfinetar alguém, sabe? De repente para pegar num ponto daquela pessoa que incomoda ela, porque é claro que a pessoa faz um comentário, uma brincadeira onde pega no ponto fraco, senão o outro nem liga, né? A pessoa põe um apelido de uma coisa que aquela pessoa se incomoda. E isso é bem cruel, sabe? E se você parar para pensar por que a pessoa faz isso, a pessoa faz isso exatamente para extravasar uma negatividade, uma raiva, uma agressividade que tem dentro dela. Não tem absolutamente nada a ver com aquele outro que ele está se sentindo no direito, ou ele está sentindo que aquela pessoa não causa absolutamente nenhum risco ou nenhum dano para ela. Então ela vai lá e joga a sua agressividade no outro. Eu acho que é uma reflexão que vale muito para a gente, né, observar quem faz esse tipo de coisa, parar e pensar, por que eu estou fazendo isso? É uma prática, assim, que muita gente faz, mas que pode ser revista, né, gente? Porque quando a gente toma consciência de alguma coisa, a gente pode fazer uma mudança, né? Então, repassando, né, porque a gente está falando uma coisa nova, repassando como ponto fundamental. A gente se expressa, colocamos claramente a nossa necessidade, ouvimos com empatia a necessidade do outro, independente da forma como ele fale ou se expresse. E nessa comunicação a gente evita qualquer insinuação de que o outro está errado. Por quê? Quando a gente fala que o outro está errado, a gente já entrou numa disputa para ser atendido. Então, cada um olhando para o seu umbigo. Eu tô certo, você tá errada. Nessa conversa não tem empatia nenhuma, tá? Só é aquela coisa de só querer ter razão. Não importa nem por quê, mas eu quero ter razão porque o meu ego precisa aparecer e eu preciso mostrar que eu sei mais com você. Aí, na grande maioria das vezes, esse tipo de relacionamento, esse tipo de conversa vai acabar em algum tipo de violência. Seja uma violência verbal, emocional e chegando até a violência física sem chance nenhuma de solução do problema e muito menos uma solução pacífica desse problema, porque a gente já sabe que violência gera violência. Então, se você tiver gostado dessa técnica e que tiver vontade de aplicar, estiver sendo pacificador em algum conflito, na sua casa, com seus filhos, pais, amigos, você pode começar assim, uma coisa prática. Olha para aquelas pessoas e fala, olha, gente, eu sei que vocês dois estão sofrendo. Pronto, ó, aqui eu já coloquei a minha empatia e eu não julguei ninguém, eu não falei que ninguém tá certo ou errado. Aí eu sei que vocês dois estão sofrendo e eu gostaria que cada um dissesse qual a sua necessidade que não está sendo atendida nesse relacionamento ou nessa situação. Então aqui
Você está dando a chance para as duas partes falarem das suas necessidades e aí você atenta para que a pessoa não chegue um dos lados já falando a solução, tipo, não, ela precisa fazer isso. Ou ele precisa parar de fazer isso, porque isso é o próximo passo, que é a parte da solução, né? Da ação. Então você, como pacificador, você garante ali que as pessoas estão apenas falando a necessidade delas, dos dois lados. E também você precisa garantir que as partes entenderam o que o outro falou, porque muitas vezes a gente fala uma coisa e o outro entende outra, porque cada um ouve e reage conforme os seus próprios conteúdos, né? A gente já falou disso antes também. Então é muito importante que o pacificador às vezes tem que falar 3 vezes. Você entendeu do que ela precisa? Ah, ela tá dizendo que eu sou um besta. Não, fala, não, ela não disse isso. Você pode repetir do que você precisa até que os dois lados consigam repetir a necessidade do outro de uma forma clara e objetiva. Porque só depois disso é que a gente pode partir para a próxima parte, que é a sugestão das ações, ou seja, as resoluções concretas que atendam satisfatoriamente os dois lados. Sempre assim, ó, sempre satisfatoriamente os dois lados. Às vezes, quando as pessoas conseguem colocar a necessidade delas, a solução é muito mais simples do que parecia. O autor comenta no livro e depois, se der, a gente vai até ler algumas passagens assim, literalmente, porque tem lá, ele conta casos de casais que já estavam prontos para se separar, definitivamente, assim, já tentaram de tudo e não chegaram no acordo. E quando ele aplicou a técnica, em 20 minutos, em alguns momentos, quando a pessoa conseguiu entender a necessidade do outro, o problema foi resolvido. Então, vamos atentar que são 2 passos bem diferentes, tá bom? Porque às vezes a pessoa já chega com a solução, porque é claro, ela quer que o outro faça do jeito dela. Então ela chega já falando o que precisa para resolver. E não, nós como os mediadores vamos estar atentos que o primeiro passo é a pessoa falar, mas assim, ela tem que falar com o coração dela aberto, com sentimento, o que ela sente que gera aquela necessidade, né? Dos dois lados. E aí sim, o segundo passo são as ações concretas que vão atender às necessidades dos dois lados. Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso num próximo vídeo, porque esse já ficou comprido. Obrigada, viu, gente? Até!